Voltou. Será que deu agora? Deixa eu ver. Tá melhor que antes, tá melhor, tá melhor. Gente, o que aconteceu com a minha conexão hoje? Não, mas agora tá ok. É muita Tá live ok, que a né? senhora tá fazendo Mas não aí, né? tá boa, né? Não, mas agora eu tô no 3G. Então, Não, é joguinho de neto, né? Aham. Pastora Ludmila tá falando que foi 10 vezes para Israel. Tem gente de Portugal. Quero ir ainda esse ano. Vamos esse ano ainda para Israel. Em nome de Jesus, esse ano a gente vai. Pastora Sabe Naira, quantas vezes, Matheus? Sabe quantas vezes a vezes? senhora foi a Israel? Para de me chamar de senhora, menino. Tá bom, você. 30. 30 vezes. 30. A pastora Naira foi É. 30 vezes a Israel. Eu quero apresentar a senhora para todo mundo que ainda não conhece. E depois a gente vai bater esse papo maravilhoso. A pastora Naira, eu tive a honra de conhecer a uma viagem que eu fui traduzir um pastor americano que ama o Maós. Ele é apaixonado pelo Maós, abençoa o Maós há muitos anos, conectado, que é o pastor Larry Titus e a pastora Dev Titus. O pastor Larry teve no Rio de Janeiro, na Unidade em Cristo, e foi quando Deus, na verdade, antes dele ministrar a primeira vez, quando ele foi lá ao Rio de Janeiro, né, Deus nos conectou aí. Foi. E depois a gente voltou ao Rio de Janeiro, na Unidade em Cristo, que é a igreja pastoreada pela pastora Naira. E ela é do Rio de Janeiro, ali na Ilha do Governador. E o pessoal está tudo comentando aqui. Então, a pastora Naira é uma fã de Israel. Uma fã de Israel. É uma doutora. Então, resumindo um pouco dela, do que o currículo dela é muito extenso, né? Uma doutora, ela faz parte, ela é pastora da Unidade em Cristo no Rio de Janeiro, né? Ama Israel, já foi mais de 30 vezes a Israel, e também ela faz parte do grupo de líderes do Augusto Cury. Então, essa mulher, ela dá cursos. A pastora, a conexão para mim tá ruim aqui, tá sumindo de vez em quando. Para você está ok a conexão da Naira ou é só para mim, será? Oi. Não, eu acho que tá ruim. Vou ter que entrar de novo. Você sabe, Matheus, eu acho que se desativar os comentários, isso é uma estabilidade do Instagram, porque aqui a conexão tá super cheia. Como que a gente desativa aqui? Gente, vou desativar aqui. Desativar só um pouco. Onde tem os comentários? Oi. Nós vamos desativar só um pouco. Daqui a pouco ele já tira. Mas já tirei lá. Você só pode. Tá um pouquinho embaçado para mim, mas dá para ir, que eu tô te ouvindo bem, perfeitamente. Tá vendo? Continua embaçado. Pastora Naira, mas dá pra gente ouvir. Então vamos lá. Fala. Dá pra gente ouvir. Tá. Pastora Naira, começando, eu queria fazer já uma pergunta. Oi? Fala. A sua imagem. Pode falar. Deixa eu ver. Eu queria fazer uma pergunta. O que é a pergunta de muitos brasileiros? O que tem a ver nós, cristãos brasileiros, aqui no Brasil, se conectar e se importar com Israel, que está tão longe da gente? O que eu, um cristão brasileiro, tenho a ver com Israel hoje? No Israel, porque muitos cristãos acham que Israel já ficou lá na época da Bíblia e acabou, né? E tem muitos pensamentos, né, tortos a respeito disso, mas eu queria que a senhora falasse para nós qual a importância de nós brasileiros se conectar e ser um instrumento de bênção também para Israel e também ser abençoado por Israel através dessa conexão. Qual que, biblicamente falando, qual é a importância de nós brasileiros estarmos conectados com Israel? Bom, biblicamente falando, foi o lugar... Primeiro, você tem que amar o que Deus ama. Então, isso é evidente, patente. Biblicamente falando, Jesus escolheu aquele pedacinho de terra para ele se vir em carne, ou seja, nascer, crescer, morrer, ressuscitar, voltar, derramar seu sangue, voltar, colocar o pé no Monte das Oliveiras, reinar durante o milênio. Então, gente, só para pensar isso. Se ele escolheu aquele local para ser o termômetro, o relógio, porque todo mundo já deve ter ouvido, Israel é o relógio do mundo, porque Deus estabeleceu um local improvável, pequeno. Eu costumo dizer, se você quer fazer turismo, vai para outro lugar. Porque Israel
não tem tantos atrativos assim. Tem lugares bonitos? Tem. Mas Israel é um mergulho em Deus. É um mergulho na profecia. Então, o que eu mais amo, Mateus, é ensinar sobre as profecias. Aonde que você tem, sabe, outra nação foi anunciado, como lá em Isaías 67, dizendo que pode uma nação nascer num único dia. É o que está escrito, mas a minha nação vai nascer em um único dia. Em 1948 ela nasce. Anunciado em Isaías. A gente tem lá em Zacarias capítulo 8, Jerusalém, eles voltam para a terra de Israel, na própria terra. Eu vou ler o versículo para ficar bem claro para todo mundo. Uhum. Mas eu queria, dá além referência disso, de novo, pastora. Uma vez... Uhum. Oi? Depois a senhora dá a referência da onde a senhora vai ler de novo. Dou. Eu vou abrir e ler. Eu queria antes falar de Romanos capítulo 11, depois eu leio o que eu acabei de dizer. Romanos capítulo 11, uma vez, bom, por paixão por Israel, eu andei por caminhos bem assim, sabe, para estudar, para mergulhar, para entender. Então, eu trabalhei 2 anos na Embaixada de Israel, voluntária, sem ganhar um centavo, só para aprender. E tinha um rabino que ele disse assim, você entende o que é uma oliveira brava e uma oliveira real? A diferença? Eu falei, não entendo nada de agricultura. Ele falou, bom, a oliveira... Ele não sabia que ele estava me ensinando Romanos capítulo 11. Ele falou, bom, a oliveira real, ela dá poucos frutos, mas frutos muito bons. Muito bons. Frutos nobres mesmo. Olivas, as melhores. Mas ela não dá tanto fruto assim. E a oliveira brava, ela dá muito fruto, mas sem qualidade nenhuma. Então, ele falou, o que nós fazemos em Israel, nós ferimos, ou seja, faz um enxerto. Ele me mostrou a foto. Mateus, eu procurei nos meus arquivos, mas a resolução ela está muito ruim. Eu tinha vontade de... Mas eu te mando a foto. Aí ele me mostrou, assim, tipo, no centro de Jerusalém. Isso eu estou falando quando eu trabalhei lá na embaixada. Eu vou denunciar a minha idade, mas isso já tem mais de 20 anos. Tem quase 30 anos. Então, eu tenho... O tempo que eu tenho é mais que o teu tempo de vida. Então, aí a oliveira, quando ela é enxertada, a oliveira real é ferida, tá? Uhum. Então, um suco é feito, é introduzido um ramo da oliveira brava e ali eles prendem com uma corda e etc e tal. Então, esse enxerto da oliveira brava na oliveira real, as duas são beneficiadas. A oliveira real, por causa do enxerto, ela começa a produzir mais frutos, mas todos com qualidade. E a oliveira brava, que produzia frutos sem qualidade, ela passa a frutificar com frutos nobres. Aonde eu quero chegar com isso? Romanos 11 diz que Israel é a oliveira real. A raiz. Nós somos ramos enxertados. Nós, como igreja, somos ramos enxertados. E Romanos 11 fala para a gente não desprezar a raiz. Se ramos foram quebrados por amor a nós, oliveira brava, então nós não temos direito nenhum de desprezar. Nós não podemos desprezar Israel, pelo contrário. Entraram 2 coisas muito malignas no corpo de Cristo. Quando um gentio se convertia, Mateus, ele ia para onde, Cornélio? Ele ia para uma Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana. Para onde que ele ia? Ele ia para a sinagoga. Então, até o ano 300 depois de Cristo, assim era. O judeu chegou a um consenso. Judeu sempre será judeu. Ele só aceita Jesus. Mas ele continua sendo judeu. Ele vai circuncidar, ele vai fazer o que ele quiser, o que ele se sentir bem fazendo. Só que ele acrescentou Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o gentio está lá no livro de Atos. O gentio, quando ele se converte, é judeu.
Ele não precisa se circuncidar, O ele meu precisa tá travando circuncidar o aqui. coração. Assim, tá travando? E agora? Voltou, ainda tá embaçada a imagem, E agora? mas o áudio tá... Eu não sei o que fazer. É do Instagram, porque aqui a conexão ela tá super boa. Realmente não tem o que fazer. Agora tá melhorando um pouco. Então, dá para entender? Fala. Dá para ouvir, dá para ouvir. Então, tá. Então, o que eu estava te falando, né? Quando os gentios e os judeus, eles estavam juntos. O gentio não tem que ser judeu, o judeu não tem que ser gentil, mas eles encontravam uma interseção, Cristo. E eles conviviam. Está lá em Atos. Anos depois de Cristo, com o imperador Constantino, aconteceu uma separação, uma cisão que trouxe o antissemitismo dentro da igreja, dizendo que já se cumpriu tudo, que agora o Israel, que isso é um antissemitismo dentro da igreja, que o Israel espiritual somos nós, e todas as promessas que tinham que acontecer para Israel já aconteceram. Isso é tão antibíblico, que você pediu para eu ler a referência, eu quero ler agora com você. Eu gostaria de começar por Zacarias 8. Zacarias capítulo 8. Você que está acompanhando aí a gente aí, ó, Zacarias capítulo 8. A conexão tá, agora travou um pouquinho a conexão. Aí voltou. Zacarias capítulo 8. Então, exato. Zacarias capítulo 8. Está escrito no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. A praça da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Veja que o versículo 4 e o versículo 6, Mateus, começa com o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Ele está mostrando que para que isso voltasse a acontecer, como aconteceu em 1948, foi necessário muita guerra. No segundo céus, foi necessário muita guerra para que essa profecia se cumprisse. E aqui está escrito no versículo 6, se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vai para Zacarias 12, versículo 6. Zacarias 12, versículo 6. Fica aí, você está conectado com a gente. Isso. Aí. A conexão falhou um pouquinho, mas está. Zacarias 12, 6. A parte B, as 3 últimas linhas. Olha o que foi anunciado. Jerusalém será outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Aonde tem algo anunciado com essa precisão. Inacreditável. E olha, você vai para Isaías 67, versículo 7. Isaías 67, versículo 7. Isaías 67. Não. Isaías. Versículo 7. Isaías 67, o capítulo? Não. Não Isaías, desculpa, 66, desculpa, versículo 7. 6. Versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer numa terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, você tem aí anunciado que num único dia, em 14 de maio de 1948, Israel nasceu. Então, é inacreditável. Eu diria que eu passaria a noite com você, falando profecia após profecia, do que já aconteceu, o que vai acontecer.
é o que eu mais amo, é ensinar E nós vamos marcar profecias. uma live. Porque Agora voltou, tá ótimo o sinal. E nós vamos marcar uma live para a gente falar das profecias bíblicas de Israel. Sobre Israel. Envolvido Israel. Amém. Vamos falar. Mas então, por que que nós precisamos Cristão. amar Israel? Por quê? Porque Romanos 11 ainda está escrito que o nosso tempo está acabando, o tempo dos gentios está acabando. Nós estamos diante de um cumprimento profético, que é a conversão de judeus. Isso é um cumprimento. Sempre teve judeu que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas não como agora. É verdade. Não o número que nós temos agora. Uhum. Então, é menos de 1%? Sim. Mas judeus que estão recebendo, que estão se convertendo, porque Jesus está se revelando para eles. Eu tenho amigos, eu fiz uma live com o David, eu quero que você faça uma live com o David. Uhum. Ele se converteu faz pouco tempo. Sabe quem é que pregou para ele? Jesus. Ele ficou hospedado aqui na minha casa. Sabe aonde que Jesus apareceu para ele? Na Índia. Sabe como é que ele achou a Bíblia? No chão, o Novo Uau. Testamento. Ainda Aí, mais quando na ele Índia. abriu, ele falou que Na loucura. Índia. Na Índia. Eu não sei quem já foi para a Índia, mas, Índia. gente, a Índia é um lugar improvável para você achar. Eu também já fui lá na Índia. É um lugar muito improvável para você achar uma Bíblia ali, né? No chão. Meu Deus. No chão. Então, o David, eu quero que você conheça o David. O David, inclusive, ele mora no deserto. Aí você pode perguntar, David, por que você mora? Por que você mora no deserto? Aí ele virou para mim com essa simplicidade. Ué, Naira, você não acredita em Mateus 24, não? Claro. Então, para onde que mandou fugir quando o anticristo se manifestar? Olha, eu comprei uma casa enorme, vai ser refúgio para todo judeu. Você conhece essa figura? Meu Deus. Ele é tremendo. Ô, pastora Naira, falando um pouquinho da Sim. conversão dos judeus, eu acho que é um assunto que nós brasileiros não recebemos muitas informações pela internet, jornais, do que realmente acontece com os cristãos dentro de Israel. O que nós recebemos vem muito dos judeus ortodoxos, muito daquilo que o governo fala, e tem muitas coisas que acontecem dentro do povo ali, né, dos messiânicos, né, que são aqueles que aceitaram Jesus como Messias, os judeus, né? Os judeus que aceitaram Jesus como Messias, que acontecem ali que muitas pessoas não têm acesso a essa informação, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho também da vida deles hoje em Israel, porque eu quero que vocês saibam e falar aqui de primeiríssima mão, né, para você. O Maoz tem uma revista, que é essa daqui, que você pode receber totalmente de graça na sua casa. É só você mandar aí o e-mail para a gente, depois eu vou colocar o e-mail para você. Recebe pelo impressa na sua casa ou pelo seu e-mail. E no mês de abril, houve uma reportagem que mexeu com Israel, nessa revista Maoz, de uma informação que não chegou às redes sociais, de uma informação que não chegou à televisão. E eu vou contar aqui rapidamente, e eu queria que a senhora falasse para nós, né, um pouquinho desse evangelismo que está acontecendo em Israel, né, porque o Maoz ele é muito forte no evangelismo. O Maoz ele tem várias coisas, tem Instituto Bíblico, tem muitas coisas, mas o coração do Maoz é ganhar ali as pessoas para que eles conheçam, né? Eles falam das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, até o Israel será salvo. All Israel shall be saved. É o que eles falam, que nós falamos muito, né, o Maoz. Então, trabalhamos muito no evangelismo, em falar do Messias, tanto que está nascendo agora uma Bíblia totalmente para judeus ortodoxos, feita pelo Maoz, toda comentada, explicando Jesus como Messias. E vai ser lançada essa Bíblia em nome de Jesus até o final do ano. Mas eu quero contar uma história rapidamente, né, de um casal, né, que contar dessa revista. Eu vou contar essa história e você não ouviu em lugar nenhum porque não saiu na mídia, e eu queria que a pastora Naira Pedrini comentasse essa realidade do povo de Israel. Existe um homem chamado Tom, olha que história interessante. Tom, ele é britânico e ele casou com uma israelense chamada Haifa, que eu estou aqui anotando os nomes.
os nomes são meio, né, desafiadores para nós. Esse Tom britânico já era um cristão e ele casou com Haifa, que não era cristã, mas era israelense. E depois de alguns anos de casamento, ela, né, reconheceu Yeshua como Messias e foram morar em Israel. E eles começaram a frequentar a congregação do Maós, né, lá em Israel, que é a Tiferet Yeshua, né, nos anos 90 isso, pensa, há 29 anos atrás, que eles começaram a frequentar. Era um casal, né, hoje já senhores. E ela tinha mestrado, uma mulher muito estudada, e um dos mestrados dela era em aconselhamento. Então, quando eles foram para Israel, eles moravam numa cidade entre Jerusalém e Tel Aviv, no meio. Então, quando eles foram morar em Israel e começaram a frequentar a congregação do Maós, né, uma das congregações que o Maós cuida e plantou, eles começaram também, ela com a sua profissão de, né, aconselhador, aquela que aconselhava e tudo, ela começou a aconselhar algumas pessoas e chegou um casal para ela se aconselhar. A esposa chamava Ronit e o homem, eu não vou poder dizer o nome dele, mas a esposa chamada Ronit, casada com um israelense, a Ronit era americana, imigrante americana, casou com um israelense, judeu ortodoxo. Nesse aconselhamento, eles ficaram amigos, esse casal, né, o Tom e a Yafa, com a Ronit e o esposo dela. A Ronit teve o terceiro filho e eles foram visitar. Eles, né, o bebê nasceu e tal, eles foram levar presentes. E nessa visita aconteceu algo que nós nunca íamos imaginar, tanto por isso que entrou para a história, né, dos judeus messiânicos de Israel, essa situação. Nessa visita, ela pegou o bebê no colo, né, a Yafa, que é esse casal discípulo do Maós, a Yafa e o Tom. A Yafa estava com o bebê desse casal no colo, recém-nascido. Enquanto ela estava ninando esse bebê, o marido da Ronit, que era o pai do bebê, saiu do meio da sala e sumiu. E eles acharam que ele foi no banheiro ou foi pegar alguma coisa na cozinha. Quando eles se deram conta, ele voltou com aquelas pedras da construção de Israel, das casas, voltou com uma pedra daquela e bateu na cabeça dessa discípula do Maós, a Yafa, que estava ninando o bebê dele no colo. Bateu na cabeça dela. Quando o marido dela viu isso, o Tom, que estava do lado, né, ele entrou na frente para salvar a esposa dele e o bebê, porque a Yafa, ela caiu no chão, tamanha pancada, tentando segurar o bebê. E quando se deu conta ali, em alguns minutos, né, esse rapaz, pai dessa criança, batendo muito com essa pedra enorme na cabeça desse casal, o Tom veio a falecer e foi assassinado dentro da casa dessa família. E ele estava falando, aí chegou polícia, e interessante que o vizinho falou, porque ouviu a gritaria e falou, por que você está fazendo isso, está fazendo isso? E eles falaram, eles são messiânicos. Eles vieram falar de Yeshua para cá, para nós. E eles já sabiam que eles eram messiânicos, né? Eles já foram até a congregação messiânica uma vez. E aí aconteceu várias coisas, chegou a ambulância, chegou o advogado, e ele disse para o advogado, esse rapaz que assassinou, que eles estavam incentivando uma seita. E seita, a palavra seita para Israel, tem até na nossa revista isso, a palavra seita para Israel, eu vou até ler, que é muito interessante, que ele falou para o advogado, significa a grupos altamente manipuladores que atacam as pessoas em busca de ganhos e prazeres carnais. Então, ele usou uma palavra que o significado é esse. Então, a polícia foi, entrou na casa, só que aí já foi levado o Tom como morto. A esposa dele teve traumatismo craniano, estava no hospital. E o Tom, depois eles estavam tentando, né, prolongar uns dias mais o enterro para que a esposa saísse do hospital, mas infelizmente ela não conseguiu sair do hospital ainda e teve que haver o enterro. E o Tom foi o primeiro mártir de Israel. Então ele saiu na capa da revista, né, do Israel moderno, né, do Israel moderno que a gente conhece mais próximo de hoje. Então, e eles estão enfrentando uma perseguição, tanto que os policiais foram nas igrejas, nas congregações, né, que o Maós cuida, o laptop, celulares, tudo foi
preso pela polícia. Eles entraram e procurando, e esse casal tinha netos, filhos, procurando tudo que é, o que é dessa seita, que seita é essa e tudo mais, e tudo mais. E eles ainda estão enfrentando uma perseguição muito grande, pasmem. Provavelmente ele será inocentado, esse homem. Então, então a perseguição em Israel, ela não é igual na Índia, não é o governo. Uhum. Na Índia são os hindus. Uhum. Então, agora o governo faz vista grossa na Índia, como que se não soubesse, e até incentiva, que não é o caso do governo de Israel, que é laico, e esse tipo de perseguição vem da parte dos ultra-ortodoxos. Eles têm um tipo de perseguição que não é só violência. A violência tem sido, ela tem crescido, mas eles são segregados. Se eles se convertem, eles podem ter certeza, quando se converterem, de que vai ter um boicote a qualquer coisa que eles façam. Se eles têm uma padaria, ninguém vai naquela padaria. Tanto que tem até a lição da padaria também, né? Uma moça que tinha padaria e o pessoal não queria mais, a igreja não deixavam entrar. Boicote. Exato. Então, por exemplo, eles são, no caso do Eli, ele é casado, além dele ser messiânico, ele casou com uma mulher cristã. E então aí ele é segregado 2 vezes. E tanto ele ou qualquer um que se converta não tem como casar em Israel legalmente. Eles têm que ir para Chipre. Ali eles podem fazer no cartório de Chipre, que é relativamente perto. Então, mas em Israel eles não têm direito a nada que seja. Por exemplo, ele tem 5 filhos homens. E esses 5 filhos serviram o exército de Israel. Quer dizer, eles têm obrigações, mas não têm direitos. Então, eles servem o exército, dão sua vida pelo exército, mas não têm nenhum tipo de direito porque eles são considerados não israelenses. Se converter é você perder os seus direitos como cidadão. Se tornar um traidor, né? A visão deles, né? É muita represália. Então, existe uma perseguição velada, e existe esse tipo de perseguição. Esse tipo de perseguição mais violenta aconteceu logo no início, ainda debaixo do mandato inglês, os ultra-ortodoxos, e depois também, no início de 1948, a perseguição era bem violenta. Depois ficou desse jeito, ser segregado. Então, no caso, por exemplo, o David, se ele não trabalha, ele alugou esse lugar enorme no deserto, alugou não, comprou esse lugar enorme no deserto de Israel. A família dele tem posses, mas tipo, ele foi deserdado. Então, ele, com o dinheiro que ele tinha, ele comprou essa propriedade e hoje ele vive porque ele aluga, tipo, Airbnb. Então, ali você quer ter a experiência de ir para Israel e dormir no deserto e ter aulas com o David. Aí você vai, aluga o teu quarto, é assim que ele tem sobrevivido. O Eli e um grupo que é no Yad Hashmonah, em Israel, que eu vou sempre. É o local que, quando eu quero me refugiar também para estudar, é para lá que eu vou, no Yad Hashmonah. Te convido, vamos lá para Yad Hashmonah, ficar lá 10 dias estudando. Amém. Eu amo. Então, acabando a pandemia, ó, vou para Israel. Mas eu quero ficar lá isolada, sozinha. Então, acabou de sair de um isolamento, mas lá sou eu e Deus. Então, lá o Yad Hashmonah, o que eles fizeram para se proteger? É um grupo, eu não sei se o Maoz conhece, mas é um grupo de judeus messiânicos. São famílias, são 30 famílias, agora tem mais. No início eram 30 famílias que numa propriedade que é como um moshav, que é parecido com um kibbutz. Então, eles vivem ali juntos, eles vivem do que aquele moshav produz. O que aquele moshav produz? É um local lindo, maravilhoso, 6 quilômetros de Jerusalém.
Então, muitas pessoas alugam aquele local para fazer bar mitzvah, casamento. Então, os rendimentos se dividem entre as famílias e eles também ali você pode se hospedar, que é um local que eu amo me hospedar, são chalés. Então, você tem tipo uma hotelaria lá e também tem um jardim bíblico com a réplica das coisas mais interessantes, né? Que Eles é vivem o todos juntos, né? Getsemane. Sim. O jardim bíblico é onde você pode ficar lá para estudar. Tem professores, por exemplo, tem o Gerson, tem a Sara, tem o próprio Eli. Então é lá que eu fico me refugiando lá com aqueles professores. Mas independente disso, todo grupo que eu levo para o Yad Hashmoná para passar, por exemplo, lá no Jardim Bíblico, você tem o caminho de Balaão, que aí mostra a agricultura que em Israel ela é feita em terraço por causa das montanhas, então para aproveitar o terreno. E entre os terraços tem aquele caminho estreito. Para nós, uma cultura ocidental, a gente não tem, por mais que eu explique, não é igual você ver. Então eu ando com eles pelo caminho, aí eles conseguem entender. Ah, agora deu para entender por que Balaão, o burro, bateu a perna de Balaão. Agora dá para entender a largura que é isso. Então, o Yad Hashmoná, tudo para falar que o Yad Hashmoná, ele encontrou meios deles terem uma provisão financeira, porque há um boicote real. Eles não têm outra. Ou eles vão ser guias, que muitos deles são guias, muitos dos judeus messiânicos são guias, ou vive dessa forma, fazendo, inventando coisa para fazer, para poder sobreviver. Uma coisa que eles não fazem é negar Jesus. Não nega Jesus. Eu tenho uma experiência, eu conheci uma pastora americana chamada Bárbara, e eu tenho esse livrinho que eu quero te mostrar. Quando eu a conheci, ela me contou a experiência mais linda que tem, porque é assim mesmo que acontece. Ela estava ali no portão de Jaffa, onde tem todo aquele comércio. Aí ela estava lá esperando o grupo e ela viu 3 judeus ultra-ortodoxos do outro lado da rua, olhando para ela, coisa que não é normal. Você sabe muito bem que o judeu ultra-ortodoxo não fala com mulher, então não toca na mão de mulher, nada. Então, eles estavam olhando insistentemente para ela. Ela falou, não, ela deve estar olhando para alguém, não é para mim. Até que estou encurtando bem a história, até que eles chamaram Bárbara, ela quase caiu das pernas, né? Primeiro, como é que sabe meu nome? E está me chamando, judeu ultra-ortodoxo me chamando. Ela atravessou a rua, falou, me chamou. Sim, nós chamamos. Mas como vocês sabem o meu nome? Aí eles foram para um canto para conversar com ela. Falou, olha, nós somos estudantes da Yeshivá. Para quem não sabe, Yeshivá é uma escola de preparação para você se tornar rabino. Então, nós somos estudantes da Yeshivá. Nós estávamos estudando Isaías 53, quando entrou um homem como nós. Só que quando esse homem entrou, nós ficamos assim todos tomados de susto, porque ele era diferente. E ele se sentou e disse, posso explicar Isaías 53? Uau. E ele explicou. No final, ele disse, eu sou o Messias. Uau. E disse, né? Eu sou o Messias. Estou toda arrepiada. Eu conto essa história, fico toda arrepiada. Aí ele disse assim, vocês vão na rua, e falou, no portão de Jaffa, vai ter uma mulher assim. E você sabe que isso acontece na Bíblia. Foi assim com Felipe, foi assim, sabe? Foi assim com Paulo, né? Então você vai lá, no portão de Jaffa, vai ter uma mulher e ela se chama Bárbara. Vocês vão chamar e vão falar para ela orar, para a igreja dela orar por vocês. E era só intercessores. E a Bárbara, ela ficou em contato com eles. A Bárbara e a igreja dela orou. Quando ela veio na nossa igreja, ela pediu para a nossa igreja orar por esse grupo. E ela veio com o Novo Testamento, com as anotações, eu tenho isso até hoje, com as anotações das revelações que eles tiveram, de ler pela primeira vez o Novo Testamento com um olhar de um judeu
ultra-ortodoxos se convertendo, entendeu? Então, aquelas notinhas ali, para mim, são super, hiper preciosas. E eu não abro mão desse livrinho de jeito nenhum. Então, é isso. Israel é milagre. Israel é saber que judeus estão se convertendo dessa forma. Você precisa orar por Israel, precisa amar Israel, porque é a única nação que é uma bênção se você amar, é o que Deus fala, que prospere aqueles que amam Israel. Você precisa estar conectado com a profecia. É tempo de judeus se converterem. E porque é tempo de judeus se converterem, é tempo deles serem perseguidos. E porque é tempo deles serem perseguidos, nós precisamos orar. E Israel é o relógio. Tudo o que acontece em Israel, todo o motim, todas as guerras ao redor, elas são todas refletidas para nós como cristãos. Tudo que acontece no mundo, todas as armadilhas, todas as ciladas dos países vizinhos, é o mesmo que acontece conosco. Então, quando nós prestamos atenção em Israel, nós aprendemos muito de guerra espiritual. E Israel quer entender que horas são, né? Como está escrito em Isaías 21, guarda, que horas são. Então, se você quiser saber que horas são, olha para Israel. Está a ponto de acontecer Ezequiel 38. Está a ponto de acontecer duas coisas. Ezequiel 37, que é um avivamento, porque aqui eles estavam mortos e eles reviveram. Ezequiel 37, Ludmila, aqui é o Vale dos Ossos Secos. Então, Ezequiel 37, eles renasceram, aqueles que estavam destruídos renasceram em 1948. Mas o exército permaneceu deitado, mesmo com ossos, com tendão, com pele, até que o Espírito soprou. Esse Espírito vai soprar agora lá em Israel. Amém. É o avivamento desses judeus que estão se convertendo. Então, nós estamos, Mateus, você pegou a coisa aí, pegou Israel aí, na boca da urna para acontecer o avivamento. Amém. O Espírito está para soprar sobre aquela nação. Por quê? Porque também está para soprar sobre o corpo de Cristo. Vai ser um sopro simultâneo. Eu creio. Israel e nações. Eu creio porque está escrito, é isso que vai acontecer. E está para acontecer também Ezequiel 38. Todo o cenário está armado. Não é uma guerra mundial, é uma guerra local, é no Oriente Médio. Uma como nunca teve, mas é o momento que Jesus vai se revelar como nunca para eles. Todos os países que estão escritos ali em Ezequiel 38. Olha, a Turquia, quando eu fui para a Turquia, o Eli me avisou, Naira, aproveita bem, porque essa amizade com Israel vai acabar em pouco tempo. Quando ele falou isso, eu falei, achei que era exagero, a Turquia estava tão amiga de Israel. Então, olha, do dia para a noite, o cenário todo montou e está tudo pronto para acontecer o que está em Ezequiel, capítulo 38. Então, falar sobre Israel, Mateus... A gente vai ter que fazer as lives de profecias. Vamos fazer lives de profecias aqui no Maós. E eu quero aproveitar esse gancho, porque são informações, são coisas que nós precisamos de pessoas que estão lá, que têm essa visão bíblica de Israel, do que está acontecendo, né? É muito importante. Então, eu quero fazer aqui, tem muitas perguntas aqui chegando para mim, só não tem ideia, um monte de perguntas, e tem muita gente perguntando o que é o Maós. Então, eu vou dar uma resumida aqui, mas eu vou liberar os comentários daqui a pouco, e eu vou colocar um e-mail. Abre o comentário. Eu vou colocar, deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar um e-mail, presta atenção que eu vou dizer, gente. Eu vou colocar aqui o e-mail, deixa eu já digitar. Brasil, @maosisrael.org. Nossa, é tanto comentário que já... Ó, eu coloquei aí, brasil@maosisrael.org. O que é esse e-mail? O Maós, ele é uma instituição cristã, judaica, messiânica em Israel.
a maior que existe hoje em Israel, a mais antiga, na verdade, né, onde deu ajudas a muitos ministérios cristãos messiânicos, judaicos messiânicos a nascerem. Né? Tem estúdio de TV, de áudio e tudo mais, mas o foco do Maoz, e Maoz significa força. Interessante essa palavra, né, pastora? Maoz significa força. Então, Maoz Israel, Força Israel. Então, o Maoz é uma instituição onde eles ajudam ao evangelismo de Israel, para eles pregarem a palavra, pregar para aqueles que não conhecem, apresentar Yeshua como Messias para os judeus que não conhecem. Então, eles fazem isso de várias formas. Tem escola de música, tem congresso, tem conferência, tem escolas, né? E o Maoz é a única instituição, nessa época da quarentena, que deu recursos financeiros às famílias necessitadas. Então, muitas famílias ficaram necessitadas, escolas. Essa escola, que é a escola em Jerusalém, onde é uma escola messiânica, que é a única que tem em Jerusalém para crianças. E olha que interessante, essa escola estudam filhos de muçulmanos, ortodoxos, né, religiosos e pessoas seculares, né, pessoas que não têm uma religião ali. Essas famílias mandam essas crianças para essa escola e ali eles, de uma maneira assim, muito onde Deus vai dando estratégias, vão falando de Yeshua como Messias. E muitas famílias muçulmanas, judaicas, ortodoxas, têm encontrado ali Yeshua e recebido Yeshua como seu Messias, tem se convertido ali. E o Maoz é o maior contribuidor dessa escola. Essa escola não fechou nessa pandemia porque o Maoz sustentou financeiramente toda essa escola, todos os professores, muitos missionários e igrejas. Então o Maoz é um trabalho muito grande para a expansão do reino de Deus. O Maoz tem publicadora, eles já publicaram mais de 80 livros, desde a tradução para o hebraico até a publicação. Toda a gráfica, tudo é do Maoz, aonde o Maoz faz para todas as congregações messiânicas. Então, o Maoz é uma força mesmo para todas os cristãos messiânicos de lá. O maior estúdio de Jerusalém pertence ao Maoz. E esse estúdio, olha que interessante, alguns anos atrás, eles perceberam que não tinham muitas músicas em hebraico para os judeus messiânicos. Tem muita música judaica, linda, né? Mas não tinha muitas falando de Yeshua como Messias. Então, eles reuniram uma geração, adolescentes, jovens, ministros de louvor, foram para um lugar, e essa Shani Ferguson, que vai liberar daqui a pouco, depois da nossa live, ela cantando a bênção de Arão, a bênção sacerdotal, que eu vou liberar ali, depois você corre lá para o YouTube, depois da nossa live, né? Não é Covid. Não é Covid. Eu expliquei, mas não é Covid, não. É Covid. Essa, a Shani Ferguson, que é a presidente hoje do Maoz Israel, ela é ministra de louvor, reuniu todos essa galera, ministros de adoração de Israel, messiânicos, e começou a levantar um momento profético de oração e intercessão para que o Senhor pudesse dar canções, pastor. Imagina, canções para esses ministros, e o Senhor começou a dar canções para adolescentes, canções para jovens, e começou a dar canções assim de Yeshua, e foi um mover de adoração, e eles estão gravando essas canções e distribuindo para todas as congregações. Então, o Maoz é um trabalho muito forte, de muita evangelização. E o Maoz tem, se você mandar esse e-mail, você fala, eu quero receber informações do Maoz. Vai tudo de graça para o seu e-mail. Essa revista, né, que é uma dessa daqui que você vai receber na sua casa, com todo o conteúdo escrito pelos judeus messiânicos de Israel do Maoz. Aqui está a foto, ó, da história que eu contei. Recebi hoje. Desse senhor que foi assassinado, né? E essa é a Yaifa, e esse é o Tom, que foi assassinado, que virou o primeiro mártir de Israel. E a revista é em português, que você vai receber na sua casa. Então, se quiser receber, manda um e-mail, brasil@maozisrael.org. Se você quiser receber já por e-mail. Se você quiser receber impresso, é só você mandar lá o seu endereço, CEP, tudo completinho, que a gente vai enviar totalmente gratuito para você. Porque o Maoz quer ser essa força mesmo também para a nossa nação, para trazer um entendimento maior sobre Israel, tá?
e vai ser muito, muito, muito bênção mesmo. Você vai receber material vindo diretamente de Israel, do Deus Messiânico. Agora eu tenho que anunciar uma surpresa que a gente vai ter também. Ó, é muita surpresa do Maoz. Daqui a pouco vai ser lançado lá, todo mundo lá, vai depois no YouTube, no canal do Maoz Israel Brasil, ok? É o do Brasil, onde você vai ver lá na capa o Brasil. E daqui a alguns minutinhos que vai acabar a nossa live, quando acabar, você vai você vai lá no YouTube, você vai ouvir essa canção lá, que é a Bênção de Arão cantada lá em Jerusalém. Agora, olha que eu tenho na minha mão. Esse livro, eu vou mandar de presente para a pastora Nara, esse livro. É um discipulado para famílias vindo diretamente de Israel. Fantástico! Fantástico, fantástico, fantástico. Eu vou mandar de presente. Uau! Não vou esquecer. Vou mandar, a senhora já mandou o endereço, vou mandar junto esse presente. A Ana Paula até faz a recomendação. E o que tem aqui? Aqui, gente, aqui são os princípios. Como ensinar sua família aos princípios cristãos da Bíblia, que Yeshua ensinou. Então, tem muita coisa boa. Tem Passe Adiante, quiz de família, adoração no lar. Como estipular adoração no lar, como desenvolver isso na sua família. Desconectados. Um jantar especial para um dia especial. Reuniões de família, viagem no tempo, contando as histórias de Deus. Muita coisa boa. E esse é um livro tão interessante que você abre ele. Você abre ele e um lado você tem um texto explicando o que é e o outro para você pintar do que o texto tá dizendo. É fantástico. E foi feito lá em Israel e vai estar disponível aí. Então, todo mundo aí segue a gente aí no YouTube também. Daqui a pouco, gente, a gente desligando aqui a live, vai estar liberado no YouTube uma canção. Olha, a pastora Nara é linda. A Bênção de Arão, cantada em hebraico com a legenda em português e a visão de Israel. Coisa mais linda. Aí você se inscreve no nosso canal, lá no nosso canal, ativa a notificação. E da semana que vem, nós vamos liberar um vídeo que eles gravaram lá no Shavuot, que foi a festa de Pentecoste, né? E eles gravaram músicas especiais que vai ser lançado no YouTube também. Então, é muita coisa boa, né? E quem gostou aí da pastora Nara, a gente vai fazer muito mais lives aí com a senhora. E, pastora, a gente tem uns minutinhos aí, porque eu quero salvar a live, mas não apareceu ainda não. Mas eu queria só que... Eu tinha nada que fazer. Olha aqui, só uma pergunta aqui que eu vou responder antes. O pessoal está perguntando qual o nome do canal. O nome do canal é Maoz no YouTube. Maoz Israel Brasil. Com S, normal, tá? Maoz Israel Brasil. Lá tem o Maoz Israel. Não é esse. É o Maoz Israel Brasil, que você vai ver lá. Acabou de ser liberado, ainda tem poucos inscritos. E você vai ver lá um vídeo, o que é o Maoz, o que a gente faz, quem nós somos. Então tem um vídeo ali de poucos minutos que você vai ter uma noção de tudo que o Maoz faz em Israel. E um outro vídeo, só tem 2 vídeos. O outro vídeo que vai ser liberado daqui a alguns minutos, lá que você vai... Maoz significa força. Vai ser liberado lá e vai ser benção demais. O que a senhora quer fazer? Tá sem áudio. Voltou. Não, levar todo mundo para Israel. Aqueles que não... Não? Voltou o áudio? Então, levar todo mundo para Israel. Amém. A gente vai fazer uma parte dessa viagem aqui nesse Instagram do Maoz. Tenho vontade, né, de ainda nessa quarentena ainda fazer essa viagem com todo mundo. Mas Israel é a minha paixão. Vamos. E nós estamos programando uma viagem muito especial também. Vamos sim. Né? E a senhora já é a primeira da lista. Vamos falar no primeira da lista. Onde nós vamos também, além de conhecer tudo, conhecer toda a estrutura do Maoz. E já fica aí, você, pastor,
que faz sua viagem, se quiser entrar em contato, como minha igreja pode se envolver com uma OS. Se você que está nos ouvindo tem um interesse, olha, eu gostaria de receber cartas de oração. Toda semana nós enviamos o pedido de oração do povo de Israel para você, se você escrever no e-mail lá. Manda o e-mail. E também a revista e tudo mais. Um monte de pergunta aqui chegando para mim e depois respondo. Aí, ó, 1 minuto para acabar a live, né? E daqui a pouco vou deixar essa live salva, né? E depois convido a senhora para fazer uma outra live aqui, porque é muita coisa que a gente tem que conversar sobre Israel.